Olá, meus amores. Hoje nós vamos ver a continuidade da nossa aula na página 73. Vocês responderam as questões até a questão 2. A letra E da questão 2. E então ficou a questão 3 até a questão 5 para ser resolvida. Ainda ficaram 3 questões. Por que nós paramos na questão 2? Porque tinha que ser falado sobre o neologismo. E aí, quando a gente explicar um pouquinho do neologismo, aí vocês vão saber o que é neologismo para vocês poderem dar continuidade à atividade, a responder as questões, porque senão vocês iam ficar assim um pouco perdidos se a gente desse continuidade logo tudo. Até porque a atividade é muito grande, ia ficar assim muito cansativo. No final, vocês já nem iam estar sabendo mais o que vocês, na verdade, estavam respondendo. Então, eu resolvi dar uma parada aí na questão 3 para a gente dar continuidade depois de uma explicação, depois que para que vocês pudessem estar me perguntando e eu estar entendendo também a pergunta de vocês para não ficar muita coisa. Então, resolvemos dar uma parada aí. Neologismo. O que é neologismo? Toda língua se renova ao longo do tempo. Criamos novas palavras e expressões. Deixamos de usar outras palavras, atribuindo novos sentidos a palavras que já existem. Isso é um fenômeno normal e acontece porque o mundo também muda. Antes de o telefone existir, não havia essa palavra que precisou ser criada para dar nome ao aparelho que tinha sido inventado. Novos comportamentos também são adotados pelas pessoas e precisamos de palavras que os nomeiam, como o verbo blogar, que significa digitar, escrever em um blog para se comunicar. Essas palavras e expressões que criamos são neologismo. Os neologismos podem se originar de palavras já existentes na mesma língua ou em outra, ou podem ser completamente novos e não basear-se em nenhuma palavra previamente existente. Então, neologismo significa o quê? Criação de novas palavras. Ela pode ser uma palavra uma palavra derivada de uma outra palavra, e também pode ser uma palavra nova, né? Como nós acabamos de ler aqui. Então, neologismo é criar uma outra palavra, porque vai se modificando as coisas, modificando o mundo, vai inventando outras coisas, outros aparelhos. Então, para dar nome a esses novos aparelhos, a esses novas tecnologias, novas coisas que vão aparecendo. Então, para tudo isso, nós sabemos que tem um nome. O telefone tem um nome, o computador tem um nome, a bicicleta, a moto. Então, tudo isso aí é neologismo. Foram nomes criados para nomear novos aparelhos que foram aparecendo, para criar novas tecnologias, nomear novas tecnologias que foram aparecendo. Como o blog. Antigamente, o blog é novo. Antigamente, não tinha blog. O blog é uma espécie de jornal, mas é um blog, né? Muitas pessoas usam o blog como espécie de jornal, que dá notícias, e outras pessoas usam um blog pessoal, um blog para só ele mesmo estar mostrando coisas da sua vida pessoal, do seu dia a dia. Então, tem aí diversos tipos de blog, né? Dei exemplo de 2 tipos. O blog mais conhecido entre os internautas é o quê? O blog do Carlinhos, tem o blog do professor Eduardo, e tem vários outros blogs que são o quê? Notícias, né? Como se fosse uma notícia de um jornal, que eles dão notícia de acontecimentos existentes na nossa região, tipo um acidente, tipos de notícias sobre política, notícias sobre várias coisas, várias notícias, né? Então, esses blogs aí são considerados blogs informativos. E tem os blogs pessoais, que são aqueles blogueiros da internet que a gente conhece aí
Carlinhos Maia, Rei Costa e entre outros muitos blogueiros que tem. Se for citar aqui, vamos passar o dia todo citando blogueiros, né? Que é só o que tem agora na internet são blogueiros. Então, foi aí que demos um nome, o que? Blogar. O que é blogar? Digitar, escrever um blog para se comunicar. Então, quando apareceu o blog, já então apareceu uma nova palavra. Então, aí já apareceu o neologismo. O Facebook foi uma nova palavra para um aplicativo. O Instagram, uma nova palavra para um aplicativo. O WhatsApp, quando apareceu, foi uma nova palavra para um aplicativo. Então, assim, vem aparecendo vários aplicativos. A gente vai conhecendo vários aplicativos e esses aplicativos têm um nome. Então, tudo isso é neologismo. E aqui na questão 3, diz assim: leia o poema de Manuel Bandeira, nascido em 1886 e falecido em 1968, escrito em 1947. Esse poemazinho aqui, que foi escrito em 1947, na cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Então, Manuel Bandeira, ele escreveu um poema chamado Neologismo, que fala o quê? Beijo pouco, falo menos ainda, mas invento palavras que traduzem a ternura mais profunda e mais cotidiana. Inventei, por exemplo, o verbo te adorar. Intransitivo, te adoro e te adora. Então, ele inventou o verbo te adorar dos dois nomes, Teodoro, Teadoro e Teadora, que poderiam ser nomes de pessoas, né? Teadoro e Teodora poderiam ser nomes de pessoas. Então, de um nome, ele inventou um verbo te adorar. Então, aí a primeira questão, vocês vão fazer o quê? Vão colocar ela como primeira questão. Ela é o 3, mas vocês vão escrever a questão como se fosse a primeira. Vocês vão escrever a questão 3, o textinho do Manuel Bandeira, neologismo. E aí vocês vão copiar também a letra A, B, C e responder. Qualquer dúvida pode estar me chamando. Na quarta questão, vocês vão fazer como se fosse segunda questão, colocar o númerozinho 2 e copiar a quarta questão com letra A, B, C e D. E na quinta questão, tá fazendo uma perguntinha aqui para vocês. Você conhece algum neologismo? Muitas gírias são neologismo, ou seja, palavras criadas recentemente ou cujo sentido mudou recentemente. Converse com seus colegas e apresente seus resultados à classe. Então, vocês não vão apresentar essa atividade à classe, mas vocês vão apresentar para mim. Então, vocês vão fazer uma lista de neologismo, de palavras que foram criadas recentemente, que é palavras para aplicativos, como eu acabei de citar, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp. Isso aí é neologismo, são palavras criadas que foram inventadas recentemente para nomear aplicativos, né? Aplicativos que a gente usa muito no nosso dia a dia. Então, entre outros, gírias, tem bastante gírias conhecidas, né? Que a gente nem imagina, meu Deus, de onde que saiu essa palavra? Mas ali acaba sendo uma gíria. Então, vocês vão listar alguns nomes que vocês conhecem. Gente, não precisa ser vários nomes. Um nome assim que vocês têm conhecimento, que vocês conheçam agora, que acabou de surgir. Vocês são crianças, vocês estão sempre na internet, então vocês sabem bem mais do que nós as coisas que acontecem na internet. Então é bem mais fácil vocês conseguirem esses nomes para estar nomeando aqui, viu? Não se preocupe com a quantidade de palavras, 2, 3, 4 palavras já é o suficiente. Mas se você souber de mais palavras, pode estar colocando, que aí a gente também fica bem informado, né? Então, essa foi a nossa aula de português. Espero que vocês tenham entendido direitinho o assunto.
Qualquer coisa é só me chamar no privado, qualquer pergunta, qualquer dúvida. Então, não se hesitem a me procurar. Tenham todos um bom dia e uma boa aula.